educação entrou no século XXI de um jeito, mas parece que vai sair de outro. É difícil você imaginar a escola funcionando da mesma maneira que era antes da pandemia. Mas o que vem por aí? Escola híbrida? Aulas remotas? E a inclusão digital? No Brasil, muitas escolas públicas paralisaram suas atividades a ponto de comprometer o ano letivo. E o que é pior, no ano que vem, pode ser que não tenha escola pública nem para quem puder pagar. Um problema bastante importante para as mulheres trabalhar, para as famílias poderem trabalhar, é onde vão colocar os seus filhos. Porque umas 20 mil escolas de educação infantil, umas 15 mil devem quebrar. A nossa situação é de extrema gravidade educacional. Já era antes da pandemia e vai ficar muito pior depois. A educação básica no país não chegará ao final do ano como entrou ano passado. Então houve realmente um atingimento frontal em cima da educação básica brasileira. Vocês viram agora na questão do Enem, 5 milhões de alunos, apenas 1 milhão tem acesso à internet, ou seja, 77% não tem conectividade, não tem a rede. 46% apenas tem computador em casa. A comissão do Congresso Nacional, criada para enfrentar a pandemia, fez uma reunião remota com representantes do setor educacional para trazer esse assunto em discussão. Mesmo que a nossa comissão trate de calamidade em saúde, ajuste fiscal, execução orçamentária na área de saúde, vocês estão vendo a situação das escolas paralisadas, que também é uma calamidade. Então, é um assunto que interessa muito, realmente a educação assim, nocauteada por essa calamidade também. Esse é o objetivo dessa audiência pública. A vida de quem trabalha e tem filho pode se transformar numa coisa complicada no ano que vem. A pandemia pode quebrar muitas escolas de educação infantil e a oferta do serviço pode não mais atender a demanda. Tem 2,5 milhões de estudantes da educação infantil. Né? 2,5 milhões. Ano que vem, se nada for feito, e nada está sendo feito ainda, nós quebraremos aí uns 70% das escolas de educação infantil. As crianças de 0 a 3 anos não têm vaga em nenhum município brasileiro. O representante das escolas privadas levanta ainda outro problema. Se as escolas infantis fecharem suas portas, os pais não vão mais ter onde deixar suas crianças. Nós teremos um problema bastante importante para as mulheres trabalhar, para as famílias poderem trabalhar, onde vão colocar os seus filhos. Porque umas 20 mil escolas de educação infantil, umas 15 mil devem quebrar. A educação superior privada, com 6 milhões de alunos, é a outra ponta do problema do ensino pago. A característica nossa do estudante da escola privada ele trabalha de dia e estuda de noite. E ele perdeu o emprego, perdeu o seu estágio, perdeu sua renda, a família perdeu renda, e eles trancaram a escola, o curso superior, para poder, não tem dinheiro para comer. Mas como a educação privada deve participar do ensino na sociedade brasileira? Até onde vai o papel do ensino público e começa do ensino particular? O público sempre tem o risco de gastar mais e de incorrer em gastos perenes que não necessariamente se traduzem em aprendizagem, em eficácia escolar, que é o que nós precisamos. Aprendizagem com equidade, que é a eficácia escolar. O privado sempre pode, em algum momento, perder o interesse a partir de alguma questão e deixar a população sem atendimento. Então, é importante que os interesses públicos e privados sejam alinhados para o atendimento da população. A sociedade não funciona sem escola no Brasil, sem escola nem privada nem pública. Elas são fundamental para que a sociedade funcione. A gente tem que reconhecer que é subfinanciada a educação pública. Nada quanto o ensino privado
mas nós temos que ter um olhar diferenciado com a educação pública de qualidade. A escola pública não fez, a maioria das redes não fizeram nem ensino remoto até agora. Estamos 120 dias sem aula. A escola privada fez. Para fazer ensino remoto era mais barato para a escola privada, a escola pública é mais caro. Então não é possível a gente conversar as coisas assim. Nós precisamos olhar onde é que tem mais eficiência. Como nós poderíamos, em primeiro lugar, estudar e introduzir novos indicadores de resultado para a escola, seja pública, seja privada. Uma escola é bem-sucedida quando o seu aluno é bem-sucedido. E no debate sobre o novo Fundeb, vimos como as opiniões divergem quando o assunto é o financiamento da educação. Ao dizer, com as minhas palavras, que nós corremos o risco de, no Fundeb, fazer mais do mesmo, repito, fazer mais do mesmo, que tem dado resultados não satisfatórios, é uma coisa que mexe comigo. O que nós queremos? É financiar pontualmente mais do mesmo do que temos ou queremos um projeto de financiamento da educação? Tem erros, vamos corrigir os erros, gente. Não é um programa como esse que, apesar de não ter o índice esperado, não foi o êxito tão esperado, mas funcionou, gente. Nós temos muito mais estudantes nas universidades públicas, os institutos federais, nos orgulha e é um orgulho para o mundo todo. No Brasil inteiro, a grande maioria dos hospitais são privados, um monte deles são privados, e eles atendem pelo SUS, atendem gratuitamente. Na educação nós temos essa dificuldade, porque nós temos um discurso em que do dinheiro público é para a escola pública, como se não fosse possível você ter financiamento público para uma escola de gestão privada. O voucher, a gente tem defendido isso, por exemplo, nos municípios, para atender de 0 a 3 anos, para que as escolas pequenas não quebrem, para que ano que vem tenha escola para pôr as crianças. A outra alternativa será não ter escola, porque a escola quebrando não terá onde pôr as crianças de 0 a 3 anos para a sociedade funcionar. Lembrando que a gente tem o caso de Sobral, que tem um gasto abaixo da média nacional e uma qualidade muito acima da média nacional e que se deveria, talvez, ser levado em consideração quando se pensa nos recursos do Fundeb. Uma escola é bem-sucedida quando o seu aluno é bem-sucedido, disse o senador Espiridião Amin. Mas que escola é essa? Essa escola existe no Brasil? Os números mostram que sim, mas mostram também que ela é para poucos. Qual é o quadro pré-pandemia? É o PISA de 2018. Então, no nível mais alto, nós temos a capacidade, isso no melhor das hipóteses, de formar 27,2 mil alunos de, digamos assim, entre aspas, elite, enquanto que os Estados Unidos tem uma capacidade maior, 10 vezes maior do que essa, que são 333 mil alunos para uma coorte, não digo similar, mas próxima, e a China, 471 mil alunos, quando a gente usa a amostra dessas 4 metrópoles que fizeram parte do PISA. Então, é mais do que 10 vezes, né, o que a gente consegue fazer. Comparando a escola brasileira, se ela fosse um país, a escola privada, nós temos no Brasil a escola privada como educação de primeiro mundo. Nós estamos em 11º em leitura, por exemplo, né? Ou seja, junto com a Noruega. Em ciência, nós estamos em 20º, alguma coisa, junto com a Alemanha. E em matemática, nós estamos junto com os Estados Unidos. Temos, então, uma escola de ponta, mas o Brasil é um país onde impera a desigualdade. A questão da desigualdade está muito claro, né? Vocês viram agora na questão do Enem, 5 milhões de alunos, apenas 1 milhão
tem acesso à internet, ou seja, 77% não tem conectividade, não tem a rede. 46% apenas tem computador em casa. Cientes de que um dos maiores problemas que nós temos é a conectividade do aluno de baixa renda. Levantamos junto aos institutos e universidades temos hoje na faixa salarial de renda familiar até um salário mínimo e meio, em torno de 900 mil alunos na rede federal, entre institutos e universidades. Desses, em torno de 400 mil são dos institutos federais. Quando a gente olha para o nível mais baixo, né, nós temos uma baixa participação no PISA, que tem questões importantes como atraso escolar. Se o aluno estiver muito atrasado, ele não pode fazer o PISA, ou se estiver fora da escola, obviamente que também não pode fazer o PISA. Então, a nossa situação é de extrema gravidade educacional. Já era antes da pandemia e vai ficar muito pior depois. A gente faz uma discussão de educação do século XXI, sociedade 4G, 5G, século XX, e em muitas realidades, talvez a gente ainda no século XVIII, XIX, e nós precisamos, de alguma forma, encontrar essa solução. O que se pode fazer para reconectar os dois lados desse abismo secular? Como fazer a inclusão digital? Nós estamos remodelando completamente o Educação Conectada, o programa que é longevo já. A nossa ideia é transformar cada escola num hub de transmissão de conteúdo de qualidade, quer seja pela internet, por antenas de satélite, por rádio, por televisão. Nós estamos analisando todas as possibilidades. Nós retomamos um programa grande, técnico, com o Banco Mundial, e uma das vertentes que nós vamos fazer é fazer uma busca mundial por soluções de transmissão de conteúdo de qualidade. Que o MEC possa, através da RNP, promover uma contratação, através desse edital, centralizada de pacotes de dados, um modelo inovador, onde a RNP compra, adquire um conjunto de dados, um volume muito grande de dados. Esses pacotes de dados são distribuídos às instituições e as instituições fazem o gerenciamento disso, vão fazer o gerenciamento junto aos alunos da rede federal em situação de vulnerabilidade. Nossa meta é atingir, a depender do que a gente conseguir com o processo licitatório, um processo, como eu disse, inovador, mas que preza pela obtenção de economias significativas de escala. A gente está falando aí de 400 a 900 mil alunos. Os passos são dados em direção à inclusão digital, mas ela ainda é um sonho para muita gente. A secretária de Educação Básica acha que ainda não é hora de abandonar a eficácia do livro de papel. A única solução não é tablet, computadores e internet para os alunos. Pelo contrário, nós temos um programa longevo de muito sucesso no Brasil, que nós estamos melhorando, como eu já disse no começo da minha explanação, que é o PNLD. O PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, ele tem muito mais capacidade de levar conteúdo de qualidade e controlado para a sala de aula do que simplesmente a conectividade. As pesquisas mostram que desde a criança até um adulto, o trabalho no papel ainda supera o trabalho digital no que concerne ao desenvolvimento cognitivo das pessoas e desenvolvimento da memória. Então, anotar no papel ainda é mais efetivo para o cérebro do que os trabalhos digitais. As trocas de ministro da Educação e a ineficiência do governo na aplicação de recursos, reconhecida pelos próprios integrantes do MEC, receberam críticas contundentes do presidente da comissão. Temos um grande desafio, que é a execução de atividades educacionais remotas. Das 41 instituições, em torno de 13 instituições hoje estão desenvolvendo atividades remotas, educacionais remotas. Tem atividades, como eu falei, de extensão, pesquisa, mas as atividades educacionais nós temos apenas 13 instituições que estão desenvolvendo essas atividades. Uma perda de capacidade operacional com o acúmulo de graves problemas na execução orçamentária. Nós temos
um orçamento próprio de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais, dos quais já foram empenhados apenas 2%. Bolsa Formação do Pronatec, tivemos aí um programa que executou aí, desde 2011 até 2019 em torno de 24 bilhões de reais, e foi pouco efetivo no que diz respeito aos resultados sob o ponto de vista de oferta de matrículas. Vários problemas resultaram desse programa, principalmente junto a órgãos de controle. O próprio Senado Federal teve avaliações com relação ao programa. Os programas não têm tido a devida consecução, dado seguimento nas proposições iniciadas. Elas são interrompidas, até mesmo a execução orçamentária. Então, eu atribuo a isso, professora, as mudanças frequentes dos ministros de educação e as mudanças também dos secretários respectivos nacionais vão mudando, e um começa e o outro não acompanha a velocidade do outro, porque ninguém sabe o tempo que vai permanecer no cargo. Isso é muito ruim, essa descontinuidade. O secretário de Educação Profissional e Tecnológica disse que o MEC não está parado e tem buscado reaproveitar os recursos que já haviam sido liberados, mas que não estavam sendo utilizados por causa da pandemia. Ao longo de 2019, trabalhamos em todos os aspectos relacionados à melhoria da governança do Pronatec. Fizemos, o primeiro passo foi a repactuação. Nós tínhamos em torno de 500 milhões de reais parados nas contas estaduais, ou seja, dos estados, ou seja, recursos que já haviam sido transferidos pelo programa, mas não estavam resultando na oferta de formação profissional e técnica. Fizemos uma repactuação inicial com 17 parceiros estaduais, recursos que já estavam, como eu falei, lá no estado, ou seja, a gente aproveitando recursos que já tinham saído do orçamento, que estavam nas contas estaduais, o que a gente gerou em torno de 67 mil vagas. E até mesmo no orçamento do próprio Ministério, recursos que já haviam sido liberados tiveram de ser redirecionados. Nós fizemos, a partir de recursos do orçamento corrente da CETEC, uma pactuação com a rede federal em 2020, que possibilitou a oferta de 179 mil vagas de cursos de curta duração, cursos FIC, na modalidade à distância, qualificação profissional. Isso envolveu 40 instituições federais, institutos federais e universidades, e aí um bom resultado que nós tivemos foi a redução do custo de hora aluno, que era praticado no Pronatec, que era de R$ 4,50 a hora aula. Nessa pactuação com a rede federal, nós reduzimos pela metade esse custo. Então, chegamos a aproximadamente R$ 2,20 na média, R$ 2,17, porque algumas instituições ofereceram contrapartidas maiores. O modelo de edital que nós fizemos com a rede federal foi um modelo de maior oferta de contrapartida. Então, nós conseguimos praticamente dobrar a capacidade que a gente tinha de execução nessa nova pactuação que foi feita pela rede federal, que foi chamamos aí do esforço Covid, justamente utilizar uma capacidade já instalada das escolas técnicas vinculadas a universidades e institutos federais para oferta de cursos FIC. A audiência pública mostrou que muitas perguntas ainda podem ficar sem respostas na área da educação. A escola do ano que vem, qual será? A escola, como ela será? Híbrida? Como todo mundo está falando, muita gente, educadores estão falando no Brasil inteiro, será uma escola híbrida. Mas como que é esse negócio de escola híbrida? Como é que ela funciona na prática? Quanto custa para fazer essa escola? E também, conforme a professora Ilona falou, que a educação básica no país não chegará ao final do ano como entrou ano passado. Então, houve realmente um atingimento frontal em cima da educação básica brasileira, na qualidade especificamente falando. Ou às vezes
Perguntas que têm resposta, mas que parecem não ter solução. O que o MEC pode resolver na educação de 1º ao 5º, de Fundamental 1, no município do Brasil que tem 5 mil habitantes? É o prefeito que resolve. Coloca a secretária de Educação, se a caneta é do prefeito. Nós vamos conversar sobre isso. Nós queremos melhorar a educação das crianças. Nós perdemos as crianças, o aprendizado das crianças, no Fundamental 1 no Brasil. Não se ensina a ler, escrever e fazer continha direito. Nós não perdemos no ensino médio. O ensino médio pode remediar um pouco, mas nós perdemos no Fundamental 1. Quem é que faz a educação Fundamental 1 no Brasil? 5.570 municípios. Esses municípios, assim, dos 5.570, tem 3 mil e tanto que tem menos de 15 mil habitantes. São praticamente uns condomínios, mas eles não têm médico nesse município, mas tem 9 vereadores. E um vereador ganha 7, 8 mil reais no município, que a renda média é 1.200. Não é possível. Nós precisamos ter um olhar muito atencioso para os primeiros anos, para a escola infantil, para a escola fundamental, que às vezes nós investimos muito, ou deveríamos, ou achamos que investimos muito do meio para frente, sendo que, na verdade, se a raiz não é boa, se não foi muito bem cuidado lá na base, no ensino infantil e fundamental, dificilmente nós teremos aí o resultado desejado. A secretária do MEC pede união pela qualidade da educação. Já o presidente da comissão mista diz que o país precisa de uma liderança que congregue prefeitos, governadores e toda a sociedade em torno de um pacto pelo ensino. Se o Brasil não se unir em torno de alguns acordos, e é isso que eu tenho no meu discurso desde que eu cheguei aqui, aflitivamente tentado transmitir, é essa uma palavra de união, é uma palavra de colaboração entre os entes federados, para que a gente possa fazer estrategicamente uma abordagem para a qualidade da educação brasileira. Um grande líder para fazer um pacto, ele tem que ser um líder que consiga convencer governadores de todos os partidos. Ele tem que movimentar as grandes federações de municípios. Então, ele tem que ser um peregrino nacional, não é? Para poder fazer esse convencimento. E uma mídia inteligente de chamamento de todos esses prefeitos de capitais e das menores cidades brasileiras para esse pacto de compartilhamento pela qualidade da educação. Isso é uma necessidade, porque os aspectos econômicos da crise, da pandemia, serão visíveis. E na educação, mais visíveis ainda. Então, se a gente não pegar firme agora, com o capricho necessário, nós vamos demorar muito tempo e um retrocesso inacreditável e inexplicável para o nosso país. A educação é um fator essencial ao desenvolvimento econômico. A reunião mostrou vários lados de uma mesma história, mas todos convergem para uma única opinião. A situação é mesmo dramática e o futuro da educação brasileira vai depender das atitudes que forem tomadas agora. Gostou do programa? Compartilhe. Obrigado a você que esteve com a gente e até o próximo Em Discussão.